Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ponto de Ruptura. Este é um canal idealizado por mentes que vislumbraram um projeto grandioso para ajudar pessoas. Aqui nós falamos de empreendedorismo na prática, com conteúdos para que você possa se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente. Toda semana aqui neste canal Ponto de Ruptura, você vai encontrar vídeos com os assuntos de marketing, de finanças, de saúde e bem-estar e também desenvolvimento pessoal. Tudo isso conectado ao empreendedorismo para você que deseja empreender com impacto, com um propósito e principalmente com resultados. Eu sou Neuza Marrafon, sou dentista formada há 37 anos, atuo na clínica Elo Saúde e Bem-Estar, na cidade de Divinolândia, que fica no interior de São Paulo. Eu falarei hoje a respeito de saúde e bem-estar e o tema é bruxismo. Isso mesmo, bruxismo é um tema muito controverso, que tem uma abrangência muito grande, fatores complexos, mas eu quero trazer aqui algumas informações que eu tenho certeza que vão ajudar você, algum conhecido seu ou familiar que pode ter bruxismo e ainda não sabe. Mas para que você possa se conectar melhor com esse assunto e até mesmo entender se tem algum aspecto no qual você relaciona, no qual você pode até entender se tem bruxismo ou não, eu vou te fazer aqui algumas perguntas e eu peço que você responda rapidamente aí na sua cabeça. A respeito dos seus dentes, você tem notado que eles estão ficando mais curtos, desgastados ou com as pontas irregulares? Tem notado se a sua gengiva está parecendo estranha, meio que descolada do dente ou fugindo do dente, deixando ele com aspecto alongado no sentido da raiz? Você tem sentido os seus dentes sensíveis quando ingere alguma bebida ou alimento gelado, doce ou ácido? Você tem peças protéticas nos seus dentes, como coroas, facetas, implantes, restaurações, que lascam frequentemente ou às vezes se quebram, caem e devem ser novamente coladas? Você já sentiu ou tem algum incômodo aqui na área do ouvido, alguma dor e que pode até mesmo ter sido avaliada por algum otorrino e ele disse que você não tem nada, mas você continua sentindo este incômodo? E sobre o seu sono? Como é o seu sono? Você ronca? Você costuma se mexer muito durante a noite? Acorda às vezes sufocado, com uma sensação de falta de ar, que te incomoda e você não sabe de onde vem isso? Sobre a sua musculatura facial, você costuma acordar com essa musculatura cansada? Às vezes com a mandíbula travada? Às vezes com dor de cabeça ao amanhecer? Tem sentido tensão nesses músculos do pescoço ou da nuca? Se você se identificou com uma ou todas as características que eu acabei de citar, tem uma grande probabilidade de você estar desenvolvendo o bruxismo. Então continua aqui comigo no nosso canal Ponto de Ruptura, porque eu tenho mais algumas informações que podem ser muito importantes para você. Vamos falar então a respeito do que é o bruxismo, porque você já deve estar se perguntando se esse problema é um hábito, ou é uma doença, ou é uma parafunção, enfim. O bruxismo não é considerado uma doença, é considerado um hábito, o ato de ranger ou apertar os dentes uns contra os outros, de apertar a musculatura da face, ou mesmo de projetar a mandíbula, de projetar o queixo para frente. E eu posso te dizer também algo mais. O bruxismo não acontece apenas em adultos, acontece em crianças e até mesmo em bebês. Pode acontecer tanto durante o dia quanto durante a noite. Até então, tem se falado muito do bruxismo noturno, mas nós temos informações muito atuais, situações que comprovam que o bruxismo acontece também durante o dia. E ele acontece em situações rotineiras, em situações que envolvem foco, atenção, ansiedade, estresse, raiva. E para que você entenda melhor, vamos pontuar essas situações. Imagine que você tem uma prova ou um trabalho para entregar, está com um prazo curto, você já está nervoso, tem que entregar isso rapidamente. Então, vamos dizer que você tenha que digitar esse trabalho e você senta na sua cadeira, coloca o notebook na sua frente
E normalmente o que acontece? Você trava a sua musculatura, você trava a mandíbula, você trava a musculatura tanto da face quanto do pescoço, ou às vezes do ombro. Essa é uma situação de estresse que leva você a desenvolver esse tipo de bruxismo, o bruxismo por apertamento. Em uma outra situação, por exemplo, na academia, quando nós estamos acostumados a trabalhar com um peso, mas queremos evoluir, queremos um peso maior. Então nós colocamos lá o peso e na hora de levantar ou na hora de fazer o exercício, para que a gente tenha força, é muito comum a gente travar tanto a musculatura do braço, né, ou da perna, quanto a musculatura facial e até mesmo apertar os dentes. Essa é uma outra situação que nós desenvolvemos bruxismo e nem percebemos. Também acontece essa situação quando, por exemplo, estamos numa discussão com alguém, um assunto que gera opiniões diferentes e que às vezes a gente fica até mesmo com raiva, a gente às vezes até quer partir para uma agressão verbal, mas de certa forma a gente mantém, né, uma atitude polida, educada, mas o nosso corpo diz que a gente está naquela situação, numa situação de estresse, de raiva. Para que isso não extravase, a gente segura. Segura onde? Nos dentes, na mandíbula, na musculatura, nessa parte do corpo. E isso, ao longo do tempo, vai trazendo consequências negativas, porque é uma força exagerada e às vezes repetida. Outra situação muito comum quando viajamos, se a gente pega uma estrada muito movimentada, num movimento de pico, com chuva, uma rodovia onde circulam, por exemplo, muitos caminhões, então a gente fica numa situação tensa, ansioso, nervoso, agarra o volante, já contraindo essa musculatura e contraindo essa musculatura também. E às vezes apertando fortemente os dentes. Todas essas são situações comuns que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Durante a noite já é um pouco mais difícil da gente perceber, porque estamos dormindo, mas acontece sim o mesmo apertar dos dentes e o mesmo ranger, tá? E o grande problema é que essa força exercida durante essa atividade é uma força exagerada, com uma frequência alta. Imagine você passando por essas situações de estresse, de foco, de ansiedade e às vezes até mesmo um estresse bom, porque pode acontecer, por exemplo, no momento de uma viagem, que você tem que preparar tudo, arrumar a mala, enfim, aquela correria. Então você fica naquele estresse, numa situação boa, mas você fica sob um estresse. Então todas essas situações acontecendo durante o dia e ainda repetidas durante a noite, não a situação, mas o hábito, né, de apertar ou ranger, vai fazer com que as estruturas da face não aguentem tudo isso. Então, é por isso que aparecem os dentes desgastados, os dentes trincados, as restaurações que se quebram, a dor de cabeça, o ronco. Enfim, o ronco ele está relacionado com o bruxismo. Não é que ele seja uma consequência, tá? Ou que o bruxismo cause ronco, ou que o ronco cause o bruxismo. Mas está muito ligado, assim como a apneia, assim como o uso de medicações, o uso de substâncias recreativas, de drogas recreativas, o uso de substâncias que causam uma excitação do nosso sistema nervoso central. Então vejam só que o bruxismo ele é uma atividade, ele é uma função, ele é um comportamento ligado ao nosso estilo de vida, ligado a tudo o que acontece com a gente, com o indivíduo. Sobre o tratamento, o mais popularmente conhecido é a placa, né? A placa de acrílico, aquela placa que a gente coloca sobre os dentes para proteção, para evitar que os nossos dentes se desgastem ou se quebrem. Mas, apesar de ser efetiva, a placa é apenas um aspecto desse tratamento, dessa condição. Na verdade, como vocês entenderam que o bruxismo está ligado às situações do nosso dia a dia, para o tratamento efetivo, uma placa apenas não é suficiente. Nós precisamos investigar melhor, saber em quais situações ocorre, se está associado com apneia, se está associado com algum tipo de medicamento. Enfim, a gente precisa pesquisar sobre o estilo de vida da pessoa. E a partir daí, a gente se conscientizar
conscientizar a pessoa de algumas mudanças de comportamento, às vezes com o uso de algumas medicações, adequando o estilo de vida, usando sim a placa para proteger os dentes, para proteger trabalhos protéticos como coroas, como implantes, porque eles podem se quebrar com essa força exagerada. Então assim a gente estabelece um tratamento bastante efetivo. Mas você já deve ter percebido que o bruxismo é um assunto controverso, um assunto extenso, que envolve várias facetas para um tratamento efetivo, que requer essa investigação minuciosa. Então, se você tiver interesse, se você gostou desse assunto, se você se identificou, nós teremos outros vídeos aqui no canal e eu falarei mais a respeito disso. A gente precisa de mais tempo, de falar com calma, falar cada situação específica, para que você entenda melhor. E aí, até procurar o seu dentista, procurar ajuda e tratamento para essa condição, que pode sim ser controlada, pode ser evitada, pode ser tratada. Existem maneiras da gente perceber, controlar e evitar. Eu espero que você tenha gostado, que você permaneça aqui no nosso canal, que observe os nossos vídeos que já estão publicados, que curta, que compartilhe com quem você conhece e assim ajude o nosso canal a crescer, a trazer mais conteúdo, a trazer conteúdos relevantes para as pessoas. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua atenção e o seu interesse. Aguardo o seu comentário, a sua dúvida. Então, muito obrigada e até um próximo vídeo.